oportunidade de aprender, de ensinar, de trocar, de partilhar. Que essa noite seja muito produtiva para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, hoje nós vamos começar a aula 1 mesmo, né? Aquela aula anterior foi mais uma apresentação das obras básicas e apresentação do curso um pouquinho. E hoje que nós, de fato, vamos começar o nosso curso. E o Wagner hoje vai dar a parte A e eu vou ficar com a parte B, e assim a gente vai revezando, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, tem uma mãozinha ali embaixo na barrinha que vocês podem levantar a mão para perguntar, aí abrir o microfone nessa hora, tá? E aí a gente pede só para deixar os microfones fechados, mas seria interessante as câmeras abertas, que é muito bom ver a carinha de vocês, para que a gente possa começar o curso, tá bom? Então, Kelly, Esther, Cirleide, se conseguir abrir a câmera, a gente agradece, tá bom? Todo seu, a palavra, toda a sua palavra, Wagner.
Wagner, desculpa, era eu que tinha levantado a mãozinha, era isso, mas acho que não deu para ver. Não, eu só queria completar um pouquinho o que o Wagner falou, que a gente tem que pensar que o nosso cérebro, por exemplo, ele opera com imagens. Então a gente fala maçã, todo mundo pensa numa maçã, a gente fala, né, quadro, quadro, cachorro, cachorro, e as imagens vêm na nossa cabeça. Então, é o jeito que a gente opera o nosso pensamento. E que quando a gente pensa em Deus, a gente tenta construir uma imagem. E sempre foi assim. Então, o que o Wagner falou, talvez daqui 2000 anos, se a gente tiver com maior evolução intelectual, capacidade de pensamento, expansão de conhecimento, talvez a gente tenha uma nova concepção. Mas a gente tende sempre a buscar uma imagem, uma referência. Então, por isso que o quem fica muito forte. E aí a gente vai vendo o que a doutrina vai trazendo para a gente, que ele não é um quem, porque se ele fosse um quem, alguém teria que ter feito Deus, ele é um o quê, né? Então, tu que pergunta, né, o que é Deus? É a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A gente que tende a personificar, como sempre foram personificados os deuses. Então, todos os deuses, se vocês forem pensar na antiguidade, nas outras religiões, ele sempre é personificado de alguma forma, porque isso é a nossa tendência de pensamento. Então, a gente tem que começar a construir, e o curso vai trazendo isso ao longo dos anos, e a doutrina também, é uma nova visão, né? Uma visão um pouco diferente do que é Deus, na verdade. Era só isso, Wagner, desculpa.
Eu, eu queria só contar uma historinha disso do fim e do começo. Bom, eu sou professora, né? É minha profissão, eu sou professora, e eu lembro quando eu dava aula na educação infantil, a gente estava falando da Páscoa, cada um estava colocando um pouco das suas crenças, porque também tinham judeus no grupo, enfim. E a gente estava tendo uma conversa informal. E aí, lógico que surge o assunto de Deus, né? Não, porque Deus isso, Deus aquilo, né? Aí, um falou assim, uma criança chegou, falou assim para mim, não é verdade que Deus fez todas as coisas? Naquela época, eu não tinha nem o conhecimento da doutrina espírita, nada, minha tradição era católica. Eu falei, sim, eu falei, falam que Deus fez todas as coisas. Aí ele falou assim, mas se Deus fez todas as coisas, quem fez Deus? A pergunta de uma criança de 5 anos de idade. Aí eu parei, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado naquilo que tinha sido me colocada essa pergunta. A gente nunca se questiona. Muitas vezes a gente vai aceitando o que as pessoas vão falando pra gente ao longo da vida, né? Aí ele me colocou numa saia justa, aí uma outra criança falou assim, eu sei quem fez Deus. Aí eu falei, ah, que bom, eu falei, quem fez Deus? Aí a criança falou assim, ué, foi a mãe dele. Né? Eu falei, então, quem fez Deus foi a mamãe de Deus, né? Aí todo mundo deu risada e todo mundo ficou satisfeito com a resposta. Mas eu lembro que a partir disso, olha, isso daí aconteceu há uns 20 anos atrás. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Porque é isso, a gente tem que começar a ter o hábito de refletir sobre as coisas que nos são apresentadas, ao conhecimento que nos é apresentado. Tem um livro que eu comecei a ler, que é de um indiano, né, que é o Futuro de Deus, não sei se vocês já leram, que ele vai fazendo toda uma análise filosófica, né, ele é indiano, e ele vai colocando essas coisas, mas qual vai ser o futuro de Deus em nossa sociedade, né, e eu acho que são coisas que é como o Wagner falou, daqui 2000 anos talvez seja tudo diferente, e será, né, ainda mais do jeito que nos últimos 50, 70 anos, o tanto que a humanidade evoluiu em conhecimento sobre o corpo, sobre o funcionamento do universo, da natureza, enfim, o quanto que a ciência caminhou. Então, são coisas assim que a gente gostaria de deixar vocês também para pensar, porque o Livro dos Espíritos traz muitas respostas, mas não traz todas as respostas. O importante é vocês também terem a arte de perguntar, né? Porque a pergunta já é um ponto reflexivo. Então, de tudo isso que a gente vai falando hoje, para vocês também irem se perguntando e construindo isso dentro de vocês, porque não existe uma verdade única. Cada uma vai trabalhar com a sua verdade, de acordo com a sua história e do que viveu. Então, vai pegar o conhecimento que a gente, aos poucos, vai estar apresentando para vocês e juntar com a história de vida de vocês. Porque nós sabemos que, mesmo estando todos aqui, cada um de nós está num grau evolutivo diferente. Né? A gente aqui hoje, a gente está dando aula, mas provavelmente entre vocês podem ter espíritos muito mais superiores ou vividos do que até a gente que está dando aula aqui. Então, tudo é muito relativo. Só queria falar isso para vocês irem pensando em tudo que a gente vai falando aos pouquinhos, tá bom?
E o que fala quando é que é imutável, porque se a gente pensa que se ele fosse mutável, se ele fosse mutante, vamos pensar como se fosse os governos, nos países, aqui no Brasil, a cada 4 anos muda e muda tudo, muda as leis, muda a regra, muda isso, muda aquilo. Se o Deus fosse mutável, isso aconteceria também. Então a gente percebe que não, que na verdade o que muda é a nossa concepção de Deus, é o que o homem acredita sobre Deus, isso muda, mas ele em si, ele é imutável, e ele é imutável por quê? Porque desde que a gente entende o que é o universo, o que é o planeta Terra, já passou por transformações, mas essas transformações não quer dizer que foi o Deus que mudou isso. O que eu quero que vocês entendam, essas leis básicas que regem o universo, elas não mudaram. O que acontece nessas mudanças é o processo de transformação, assim como nós estamos nos transformando, assim como os planetas vão se transformando, assim como no nosso próprio planeta já existiram dinossauros que hoje não existem mais. Então, apesar de tudo passar por transformações, as leis que regem esse universo são imutáveis. E aí, ao longo do curso, a gente vai aprendendo que leis são essas imutáveis, que é o que rege o universo e que muitas delas estão intrínsecas na doutrina espírita, que eles nos apresentam que leis são essas que regem o universo. Tá bom?
É bastante complexo a gente entender, e eu não sei como que está sendo para vocês, fala assim, nossa, a primeira aula já é isso, né? Mas, na verdade, é para trazer essa provocação mesmo, da gente começar a desconstruir aquilo, às vezes, que a gente tudo aprendeu sobre Deus e começar a construir, tentar construir uma nova concepção. E não é fácil, porque normalmente a gente volta para o nosso padrão anterior de pensamento. Porque fala que se ele fosse um ser distinto, ou seja, diferente, a gente tem que pensar, de novo, que a gente está associando ele a um ser, a uma pessoa. E se a gente associa Deus a uma pessoa, a gente fica pensando, poxa, então essa pessoa ela tem o poder absoluto de dirigir tudo o que acontece, todas as vidas, porque até falam, né, uma folha da árvore não cai sem a permissão de Deus, a gente já viu muitas passagens nisso, só que a gente tem que entender isso de outra forma. Se a gente pensa que é uma inteligência maior que organiza tudo isso que a gente vê, na verdade, não é que a folha não cai de uma planta sem a permissão dela, é que uma folha não cai daquela planta sem que essa inteligência que organiza tudo que a gente vive, e vamos pensar, mesmo pensando na natureza, vai, tudo funciona numa perfeição tão grande, numa autorregulação tão grande, que é como se permitisse que as folhas realmente caíssem. Então, no inverno as folhas caem por um motivo, porque chove menos, tem menos água, e as folhas consomem muita água, então é um jeito da planta se proteger naquela fase para que ela fique viva. Então, é um processo. Então, quando a gente pensa, novamente, que se ele é uma pessoa, né, e ele que vai organizar e reger tudo, já cai por terra até tudo isso que a gente apresentou. Né? Então, a gente tem que pensar que é como se fosse um sistema maior e que a gente ainda não tem compreensão de como esse sistema se organiza em sua totalidade. A gente tem compreensão apenas parcial do nosso planeta e não do universo, mas que existe sim uma inteligência que mantém tudo isso existindo numa força constante, numa evolução constante e que ele meio que se retroalimenta. É muito louco isso, parece um Matrix doido a gente pensando. Mas é isso que eu quero que vocês comecem a construir, né? Essa ideia, né? Desmistificar isso do senhorzinho de barba branca, por mais que a gente sempre vá buscar no nosso inconsciente coletivo todas essas histórias, tá bom? Eu vou tentar abrir o meu aqui. Tá muito difícil a conversa hoje? A gente gostaria que vocês se colocassem um pouquinho também. Que reflexões que tudo isso trouxe em vocês, que provocações internas que suscitou, ou se vocês já tinham parado para pensar em tudo isso que foi mostrado, ou não. Simplesmente eu acreditava no Deus que me era colocado, né, que me era posto em toda a minha vida. É uma aula assim para a gente conversar também, e que é um momento de troca, né? E de que de verdade não existe certo ou errado, que existe a concepção de cada um. Então a gente também gostaria de ouvir vocês, porque a gente sabe que essa aula, eu acho que de todas é a mais densa, de verdade. Eu achei um pouco complicado, porque é uma questão complicada, né? Isso de você falar do seu aluno que perguntou quem fez Deus, eu me perguntei já muitas vezes. Uhum. Claro, dá um nó na cabeça, né? Porque a gente não consegue realmente entender. A gente, assim, eu, né, particularmente acredito no ser supremo, né, o princípio de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso e tal. Mas é bem complicado mesmo a gente tentar imaginar, como você falou, não é quem, né? É o que é Deus, né? Não é realmente densa a aula, né? Mas é aquilo, a gente também tem
a capacidade limitada ainda, né, para poder entender. Então, como o Wagner falou, quem sabe daqui aos 2000 anos a gente consiga entender isso melhor, né? Sim, com certeza. Com certeza, e eu acho que o Livro dos Espíritos já começa assim. Então, é a primeira pergunta, porque eu acho que, na verdade, é a busca do homem nesse entendimento. E quando a gente vê mais para frente, que a gente vai conversar sobre isso novamente, que Jesus fala que sois deuses, que todos nós somos deuses, né? Ele não quer dizer que nós somos essa inteligência suprema, mas que todos nós somos parte dessa inteligência. É como se fosse realmente uma construção de um consciente coletivo, né? Então, assim, eu tenho a inteligência que vocês têm, que o outro tem, que a natureza tem, que os animais têm a sua inteligência própria e todos vivem nessa harmonia. Então, quando a gente tem que pensar que nós somos deuses, é entender que a gente faz parte do todo, e o todo faz parte da gente, e isso acontece o tempo todo. Então, no tempo todo, eu sou parte disso, e isso é parte de mim. Eu impacto isso, e isso me impacta. Eu acho que é essa relação que a gente tem que entender também, quando a gente lê em várias passagens do Evangelho, que sois deuses, né? Quando ele quer dizer sois deuses, quer dizer, você faz parte disso, e isso faz parte de você. Então, nós e o universo somos um, na verdade. E a gente vai ver em aulas mais para frente também que a nossa constituição física é a mesma da poeira do universo. Então, quando fala que você é feito de poeira das estrelas, é verdade. Porque o que existe nas estrelas é o que existe nas substâncias, nos elementos químicos que te compõem. Então, isso prova, mais uma vez, que nós somos parte do universo, o universo é parte da gente também, né? Então, são coisas, assim, muito abstratas para a gente pensar. E não tem problema a gente mudar de ideia. Eu acho que o importante é a gente sempre pensar sobre essa construção. Ninguém tem a resposta ainda, a gente também não tem. A gente continua se perguntando e a gente continua se questionando. E eu acho que esse é o caminho de um verdadeiro espírita, que a gente vê que é o estudo, é a disciplina, é o autoconhecimento, é se questionar. Eu acho que esse é a grande lição para a gente, né, principalmente da aula de hoje. Mais alguém gostaria de começar antes de eu ir para a parte B? Pode falar o que vier na cabeça, gente, aqui não tem... Podem falar. Aí eu falo, se fossem minhas crianças, já iam ter 50 mãos levantadas, né? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Chega, fica adulto, para de falar, para de perguntar, fica com vergonha. Não é para ter vergonha, não, tá bom? O que a gente quer porque cada pergunta que vocês fazem, cada comentário que vocês fazem, também nos faz refletir. Então é importante essa troca, para que todo mundo possa refletir. Tudo certo? Então eu vou compartilhar a parte B, tá bom? Vamos ver se dá certo, né, Wagner? Não, eu não estou com o cabo HDMI. Eu estou no meu notebook. Vocês estão vendo a minha tela? Da parábola do trigo e do joio. É uma parábola simples, mas quando eu troco, vocês estão vendo? Sim? Então tá bom. Então, o joio e o trigo são duas plantas que elas... É porque eu tenho medo de pôr na apresentação e depois eu mudar e vocês não virem. Tá. Mas é assim, o joio e o trigo são duas plantas extremamente parecidas fisicamente. Só que a serventia delas, ela é muito diferente. Então, antes da gente entender a parábola, porque Jesus, ele falava muito por parábolas, até para as pessoas justamente construírem essa ideia mental, então que eu falei da imagem, que é super importante, ele falava por parábolas para justamente as pessoas construírem esse conhecimento de uma forma, de um entendimento maior.
Então, quando ele fala que a gente tem que separar o joio do trigo, a gente depois vai entender a parte filosófica disso. Mas primeiro vamos entender o que é o joio e o que é o trigo. São duas plantas que normalmente elas crescem juntas, só que o joio, ele é considerado um pouco uma praga, e o trigo, ele é o que os agricultores querem plantar e colher depois, né? E o joio, ele pode prejudicar esse cultivo do trigo, porque ele compete pelos mesmos nutrientes, e ele tem uma raiz mais profunda que espalha por baixo da terra. E o trigo tem uma raiz mais rasa, tanto que até a colheita do trigo ela é mais fácil de arrancar e de colher, porque a raiz dele é rasa, né? E uma outra coisa, o joio, ele pode ser tóxico quando consumido por humanos. Então, ele prejudica, ele faz mal, né? Então, só nisso a gente já começa a entender por que Jesus, nessa parábola, escolheu essas duas plantas como um exemplo para o que ele queria ensinar, tá? E aí sim, agora a gente começa a parábola. Então fala assim: certo homem semeou boa semente de trigo no seu campo. Porém, à noite, enquanto dormia, veio o inimigo e semeou joio no meio da plantação. Quando o trigo cresceu, o joio também cresceu. E os empregados foram contar ao patrão e se ofereceram para arrancar o joio e deixar somente o trigo. Mas o dono disse: não façam isso. Se vocês arrancarem o joio, podem acabar arrancando algum trigo também. Deixem que cresçam juntos e quando chegar a época da colheita, os ceifeiros ajuntarão primeiro o joio e o queimarão, e o trigo será recolhido ao celeiro. Então, essa é basicamente a parábola, né? Outra característica do joio e do trigo, quando eles crescem, o trigo enverga com o vento, e o joio não, o joio permanece duro e enrijecido. Então, é facilmente visível você conseguir depois separar o joio do trigo quando ele cresce, isso na agricultura falando, né? Agora aqui, se a gente for pensar na parte filosófica, o que será que Jesus, né, queria dizer quando ele estava falando dessa parábola para o povo, né? Então, o que vocês acham que ele queria dizer? O que é o entendimento de vocês dessa parábola? O que vocês entendem disso? Que o certo homem semeou uma boa semente de trigo no seu campo, aí veio o inimigo e semeou o joio no meio da plantação. O que vocês acham? Qual seria a mensagem que Jesus de verdade estava querendo que as pessoas entendessem? Uhum. A gente queria que vocês falassem alguma coisa. Eu sei que vocês ficam inibidos, mas não tem problema. É Eu importante. meio que entendo que a vida, a gente passa por alguns problemas, talvez o joio, é joio? É Joio. a parte ruim que acaba acontecendo na vida, mas tem o trigo que é a parte boa da vida, as coisas boas. Quando amadurece, e quando amadurece, a gente consegue separar. Entender o que é o bom, o que é o bem, o que é o mal, isso. Sim. Porque imagina que se a gente arrancasse todo o joio, quando ele fosse novinho, jovem ainda, né? Pensando na nossa vida, se essa questão do mal, ela não existisse, como a gente saberia o que é o mal? E como que a gente se preveniria do mal? Como que a gente teria uma atitude que se a gente não soubesse se ela é mal ou boa? Então, na verdade, quando a gente fala que um certo homem semeou uma boa semente de trigo, isso quer dizer o quê? Que Jesus, na verdade, ele semeou essa boa semente na gente, né? Que no seu campo, quem é no seu campo? É a humanidade. Só que veio o inimigo, mas a gente não pode pensar num inimigo que seria físico,
O inimigo são as próprias circunstâncias da vida que nos aparecem, as nossas próprias dificuldades, que estão no meio dessas sementes que Jesus plantou na gente, que ele jogou. Então, a gente, quando adulto, que tem que também aprender a separar o que é bom para mim, o que não é, o que é ruim, o que não é, que novamente cai até numa outra fala muito comum que a gente vai ver, que é o orai e vigiai. Então, vigiai o quê? Vigiar as minhas ações, vigiar os meus pensamentos, vigiar os meus sentimentos, né? E tudo isso vai fazer parte desse crescimento. E aí, de novo, a gente pensa, o trigo é alimento, e o joio, ele intoxica. Então, o quanto, na verdade, às vezes a gente não está cultivando o joio dentro da gente, nos intoxicando de maus pensamentos, maus sentimentos, de rancor, de raiva, de orgulho, né? E bons sentimentos dentro da gente. Então, essa parábola, Jesus, na verdade, ele queria muito explicar isso para as pessoas. Que todos nós, no nosso campo, que é a nossa vida, a gente vai ter o joio e o trigo. E aí resta a gente aprender a conviver com eles, né? E aí, continuando a história, a parábola, então ele fala: e assim foi feito. O joio foi juntado e queimado, mas o trigo guardado no celeiro. Então, Jesus foi quem semeou essa boa semente, visando o progresso da humanidade. O campo simboliza, então, esse mundo, né, a própria humanidade. O trigo, as almas boas, e o joio, as más, que nos testam, tentando atrapalhar o nosso crescimento espiritual. E a colheita significa o final dos tempos. O final dos tempos quer dizer, quando eu vou desencarnar, o que ficou dentro de mim. Né? Então, essa é a colheita. O que sobra dentro de mim nesse momento da passagem, ou quando eu vou avaliar a vida que eu levei aqui enquanto encarnado, né? E aí, cada um de nós age conforme esse livre-arbítrio. Segundo o nosso desejo, nos tornamos bons ou maus. Então, isso é algo que a gente vai também discutir muito ao longo do básico 1, do básico 2. O que é esse livre-arbítrio? O que ele nos traz, né? Por que existe o livre-arbítrio? E aí outras também, outras regras universais, que é aqueles princípios imutáveis, que a gente também viu um pouquinho hoje. O que não muda nessa organização dessa inteligência? Então, que é causa e consequência, tudo tem uma causa, e essa causa vai gerar uma consequência. Então, toda escolha que eu fizer na minha vida, boa ou má, vai gerar uma consequência. Né? E o joio simboliza, então, essa criatura má. Mas não vamos pensar em criatura. Vamos pensar realmente em sentimentos, pensamentos, ações, né, de espíritos que são menos evoluídos e que eles vêm justamente para nos testar, nos provocar e nos colocar provocar no sentido de nos colocar em prova. Né, de nos colocar em prova se realmente os nossos princípios internos, eles estão bem sedimentados, eles estão bem interiorizados, ou eu sou aquela que vive em cima do muro. Então, um chamou para um lado eu vou, outro chamou para outro lado eu vou, e eu nunca sei para que lado ir. Né? Aí, baseado nessa imagem, que tem lá o anjinho e o diabinho, Jesus aconselha essa destruição. Ao contrário, ele nos convida à transformação desses sentimentos inferiores em virtudes. E é preciso esperar que a evolução se faça. Então, é preciso que o trigo cresça e que o joio também, para que a gente possa transformar esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins em bons pensamentos, que aí sim nós estaremos evoluindo. O homem mau, ainda que resista, pode um dia tornar-se bom. Essa parábola é bem pequenininha, mas eu acho que ela traz bastante ensinamento, e principalmente, eu parei de compartilhar? Parei, né? E principalmente, assim, o quanto nós somos responsáveis por a nossa colheita. Nós somos responsáveis até, inclusive, pelas sementes que nós também espalhamos, né? Então, que nós semeamos no campo dos outros. Porque tem hora que eu posso ser o joio e semear a semente de joio no campo dos outros. E tem hora que eu posso ser o trigo e semear a semente de trigo no campo dos outros, não só no meu. Então, cabe a nós escolhermos
é o que que a gente quer semear, né? Então, era mais também para a gente começar a pensar o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu estou num curso num centro espírita, por que que eu estou fazendo isso, o que que eu quero para minha vida. Então, é um curso também que vai provocar esse autoconhecimento, que é o que a gente chama mais para frente de reforma íntima. Então, como que eu mudo o meu interior, né? Como que eu reformo ele, né? E tem horas que a gente vai ter que ver que não adianta fazer um puxadinho, é só pintar uma parede, trocar a parede do quarto. A gente vai ter que reformar mesmo, né? Fazer aquela quebração para construir de novo. Eu acho que essa é a provocação desses cursos, que a gente se reconstrua o tempo todo que a gente se reconstrua, tá? Gostaria de falar alguma coisa da parábola? Se tem coisas que vocês já percebem que são joio, não precisa falar o quê, mas se vocês já identificam dentro de vocês o que é o joio, o que é o trigo, que eu acho que isso que é importante, a gente olhar para dentro da gente e saber, né, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, onde o calo aperta. Eu acho que cada um, no fundo, sabe, né, onde o calo aperta e o que precisaria tentar melhorar, reconstruir, né. Sim, não, mais ou menos. Por favor, falem alguma coisa. Sim, com certeza. E entender que tudo bem, tá tudo bem eu ter joio, tudo bem. O importante é a gente ir realmente reconhecendo ali dentro da gente, porque nós somos seres imperfeitos, espíritos imperfeitos. Se a gente está aqui na Terra é porque a gente é imperfeito. Então a gente não precisaria encarnar de novo, a menos que a gente viesse uma missão mesmo, né? Mas eu acho que nenhum de nós aqui ainda é missionário, né? Então a gente está aqui, a nossa missão é realmente a gente entender o que que é o joio e o que que é o trigo dentro da gente. Eu acho que essa é a nossa grande missão aqui enquanto encarnados. E não é fácil, é mais fácil a gente esconder o joio, né? Só que chega uma hora que ele vai crescer, então a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher entre juntar ele e queimar depois, que o queimar significa a transmutação, né, a transformação, então em que a gente quer transformar, né? Mas é isso, gente, a aula de hoje era isso. Quem quiser, começa a ler o Livro dos Espíritos nessa primeira parte, que fala o que é Deus. Pode anotar pergunta. Então, olha, não entendi direito essa passagem. Traz para a próxima aula, a gente pode abrir para conversar um pouquinho também sobre as dúvidas de vocês, ou até pensando na aula de hoje, aí de repente, quarta, quinta-feira, deu um insight, pensou em alguma coisa, surgiu uma pergunta. Anota num papel, né, anota em algum lugar para trazer para a próxima aula, para a gente poder ir conversando. Que é aí que a gente vai enriquecendo também o nosso conteúdo, que eu e o Wagner vamos montando para vocês, tá bom? Pode mandar no grupo.
Para os que faltaram a primeira aula, a gente tem a leitura do livro Sinal Verde, e ele é até o final desse semestre. O Sinal Verde é um livro pequeno de mensagens, são mensagens diárias, então ele é um livro que não necessariamente você tem que ler de forma linear, você pode ler aleatório, mas é interessante que a gente leia todas as passagens, que aí a gente vai ter, vocês já receberam um calendário, né, um calendário das aulas, que aí no final, acho que lá para novembro, que aí vai ter a discussão do Sinal Verde, tá bom? Então é isso, gente. Wagner faz oração final, quer que eu faça de novo? Tanto faz para mim. Graças a Deus. Então é isso, gente. Boa semana. Segunda-feira nos vemos.